Quero começar conversando contigo sobre alguns dados que saíram hoje cedo, né? A gente estava falando ali sobre os dados do CAGED e o que chama atenção, uma criação de vagas acima da expectativa e com vagas criadas em destaque assim no setor de serviço e no comércio. 140 mil vagas praticamente criadas no setor do comércio, né? Um setor que foi bastante prejudicado ao longo desse ano, né? Desde o ano passado, por conta aí da pandemia, e agora vem mostrando algum tipo de recuperação. Queria saber como que você faz um balanço, um panorama aí desse setor, dessa recuperação, e enfim, como que você vê essa questão do comércio nesse ano de 2021. Bom, como a gente pega, né, um apanhado lá de meados de março, quando oficialmente foi decretada a pandemia aqui no Brasil, o setor terciário, aí serviço que engloba naturalmente o próprio comércio dentro do arcabouço metodológico, vamos dizer assim, foi o primeiro a ser sentido. Por quê? Porque nós tivemos o início da pandemia, as restrições à circulação de pessoas, então menos consumidores nas ruas, menos clientes nos estabelecimentos, né? Lembrando aqui que algumas regiões prevalece ainda o varejo tradicional, aquele analógico, atendimento junto ao consumidor final, e com essa restrição à circulação de clientes, né, de pessoas, nós temos naturalmente um menor fluxo nos estabelecimentos comerciais. Então o varejo começou sentindo esse impacto de forma imediata, o setor de serviços também, principalmente por conta da série de restrições que começaram a ocorrer nos estados e municípios, com os decretos impedindo as atividades, principalmente aquelas atividades consideradas não essenciais, naturalmente, e isso atingiu diretamente a receita desses estabelecimentos, né? Em primeiro momento, a incerteza era muito grande, ninguém sabia do que se tratava, qual era a solução para aquele cenário. Mundialmente, todo, né, o mercado e toda a economia real estavam amedrontados, vamos dizer assim, com esse novo cenário, né? A incerteza muito grande. E foi o setor que respondeu de forma negativa, de forma imediata, né? Então, redução da circulação de pessoas nos estabelecimentos, então uma redução na receita desses estabelecimentos. À medida que a pandemia foi sendo conhecida, né, o distanciamento foi sendo adotado, as medidas, os protocolos sanitários estabelecidos, alguns segmentos começaram a retomar os seus atendimentos, né? E isso possibilitou que alguns segmentos, alguns setores dentro do setor terciário pudessem recuperar aquele volume vendido, adotando algumas estratégias naturalmente para chegar ao seu consumidor final, uma transição para o e-commerce, um serviço de delivery, entrega, enfim, um atendimento pelo WhatsApp, tudo isso para tentar adaptar à nova realidade, né? Então, naquele cenário, nós tivemos o primeiro impacto, via redução da circulação, as empresas tentando se adaptar, naturalmente muitas acabaram não conseguindo dar continuidade à sua atividade operacional, até mesmo pela estrutura, pela falta, né, de recursos para se adaptar a essa realidade, com a matriz de custos já presentes, mas muitas acabaram adotando algumas estratégias para permanecer no mercado, né? Um destaque interessante é que algumas medidas do próprio governo federal foram úteis, né, foram essenciais nesse período, como é o caso do benefício emergencial de preservação do emprego e a renda. Se a gente pegar os dados do próprio Ministério da Economia, na época, Ministério do Trabalho, nós vemos que boa parte, mais de 70% dos acordos celebrados no âmbito do benefício emergencial em 2020 foi do setor terciário, né, prestação de serviço e o próprio comércio varejista, supermercados, hipermercados, enfim. Então, isso possibilitou que essas empresas reduzissem, né, enxugassem em um curto espaço sua matriz de custos. Obviamente, existem ali algumas contrapartidas para aquelas que utilizaram desses instrumentos. Nós tivemos também a primeira rodada do Pronamp, que possibilitou que algumas empresas captassem esses recursos para sobreviver àquele período. É óbvio que um problema futuro ali foi endereçado, que é a questão do custo dessa dívida, que começa a aumentar, principalmente quando a gente tem aí a ascensão, né, da taxa básica de juros, da taxa Selic, mas fato é que o setor como um todo conseguiu se adaptar ali naquele período de fim de ano, né? E lembrando também que nós temos uma sazonalidade favorável em novembro, dezembro, principalmente, por conta de datas com forte apelo, seja emotivo, seja comercial, que é o Natal e a Black Friday, que movimentaram o setor, né, principalmente o varejo, e deu ali um fôlego adicional para essas empresas.
Então, 2020 nós tivemos um desempenho favorável, né, apesar dos pesares para o setor terciário, quando a gente olha para todo o pacote, né, em termos de varejo, nós tivemos aí o Natal impulsionando as vendas e possibilitando um respiro para muitas empresas, mas veio 2021, início de 2021, novas restrições, a pandemia se intensificando, o número de casos aumentando, a mortalidade também, e isso colocou uma outra dúvida para os empresários, né? Como eu vou conseguir passar por mais um período de série de restrições. Mas tivemos aí boas notícias com o processo de vacinação e a adesão, principalmente aqui no país, da população a essa vacinação, que possibilitou uma retomada mais rápida das atividades em si, né? E isso acabou amenizando os impactos negativos. Mas hoje ainda temos um problema quando a gente fala em setor terciário. O primeiro deles, no âmbito corporativo, são os compromissos financeiros arcados lá em 2020, principalmente micro e pequenas empresas, né, que é 98% do setor são micro e pequenas empresas de pequeno porte, não tem uma estrutura ali muito sofisticada, que captaram empréstimo, captaram recursos, seja por meio de Pronamp ou outra linha, e tem esse compromisso financeiro para ser pago durante todo o período de 2021 e 2022. E muito dessa dívida é atrelada justamente à taxa básica de juros, a taxa Selic, que nós vimos aí sair lá dos 2% para 9,25%. Por outro lado, nós temos também uma deterioração dos indicadores de emprego e renda, né, principalmente aí do mercado de trabalho. Hoje nós tivemos o dado positivo do CAGED, né, e aqui mais um fato interessante, né, que 90%, pouco mais de 90% dos empregos gerados em novembro foram justamente do setor terciário, mas a preocupação é que essa geração nesse período de fim de ano costuma ser uma geração de empregos temporários para atendimento de datas comemorativas. Nós vamos avaliar naturalmente a continuidade disso nos primeiros meses de 2022. Mas fato é que nós temos alguns condicionantes ainda deteriorados relacionados ao emprego e à renda, muitas famílias endividadas, muitas famílias inadimplentes. Nós temos um problema que em economia nós chamamos de histereses, né? Histereses principalmente relacionado ao mercado de trabalho. Muitas pessoas estão há mais de 2 anos em busca de emprego, não conseguem se recolocar, isso gera uma perda de capital humano e, consequentemente, uma redução na produtividade. Enfim, e é um problema que afeta em grande parte o terceiro setor, porque é um setor que lida na ponta com o consumidor final. Então, apesar dos pesares, né, nós temos uma pandemia que impactou inicialmente, né, principalmente o varejo, a prestação de serviços, salão de beleza, restaurantes, hotelaria, toda a cadeia do turismo. O período de fim de ano foi propício para dar um alento. Começamos com uma nova série de restrições, mas depois esse destravamento possibilitou uma recuperação. Agora, os indicadores que nós acompanhamos, principalmente indicadores de alta frequência, alguns indicadores do IBGE, que tem uma defasagem aí de 2 meses, nós começamos a observar uma desaceleração, mas acredito que isso está muito mais associado ao comportamento do consumidor em si, frente a esse processo inflacionário e de encarecimento do crédito.